Ô, João, é triste ver a imprensa se prestando para isso, né? Pois é, Pitoli, e eu concordo com o que o Alexandre Garcia disse. É uma tentativa do governo federal de tentar queimar a imagem do Trump aqui no Brasil. Ontem o Fantástico, a gente falando aí da imprensa, o Fantástico ontem dedicou um bom tempo falando sobre os imigrantes ilegais que foram algemados, aí tinha toda a acusação também de que eles foram... aliás, eles receberam ali um tratamento considerado desumano, foram agredidos. Enfim, eu queria até emendar esse comentário, Pitoli, com um vídeo que eu mandei aí pro Edson, viu, Edson, do governo federal. O governo Lula publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre isso, né? Usou bastante publicidade nesse caso. E a pedido do presidente Lula, a ministra dos Direitos Humanos, que é a Macaé Evaristo, ela acompanhou a chegada desses deportados lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aconteceu na noite do sábado e toda a ação, Pitoli, foi registrada em vídeos publicitários. A gente tem um trecho aí, vamos acompanhar o que disse a ministra do governo Lula. A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Fomos atracados lá, que é o Gemado, na quarta-feira, meia-noite. Chegamos no Brasil, continuamos com a algema, falemos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que em território brasileiro, que vocês tirassem a algema nossa, pois eles não queriam tirar. Mas simplesmente o governo Lula, na hora, mandou um avião para nós, da Força Aérea, um avião confortável. A gente também tem um governo que pode agir em prol do seu povo. Chegamos no Brasil, chegamos na nossa casa, né? Bom, tá aí esse vídeo, Pitoli, do governo federal. Só para complementar essa informação para nossa audiência, entre o dia 27 de janeiro de 2023 e o dia 10 de janeiro deste ano, 3.660 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos em 32 voos fretados pelo governo norte-americano. E aí, apesar da maioria desses voos, Pitoli, terem ocorrido enquanto Joe Biden ainda era presidente dos Estados Unidos, o presidente Lula não publicou nenhum tipo de vídeo, igual esse que a gente colocou agora aqui na tela da Auriverde, e muito menos teceu críticas públicas ao democrata. Já agora, nos primeiros dias da gestão do presidente Donald Trump, o petista já se posicionou, fez toda uma publicidade nas redes sociais a respeito deste caso, e conforme a emissora a NBC News, eu estava até acompanhando esse final de semana, o processo de deportação nos Estados Unidos é o mesmo para qualquer tipo de pessoa e também qualquer tipo de destino de qualquer país, e independentemente de quem esteja na administração do governo, seja democrata, seja republicano, ou seja, isso é um padrão. E isso causou, claro, um impasse diplomático. Ainda ontem, domingo, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, disse que vai notificar os Estados Unidos, pediram uma explicação aí do governo norte-americano sobre esse tratamento que chamou de degradante, dispensado aos passageiros do voo, Pitoli. São desonestos, né? São hipócritas e desonestos. Olavo e Walter. A gente falava há pouco, o Alexandre Garcia falava sobre Bolsa Família, de quem não quer trabalhar e recebe o Bolsa Família, dinheiro esse que vem do pagamento de imposto. Quer dizer, a gente paga para alguém não... o cara não está a fim de trabalhar e receber o Bolsa Família. Tá. Aí agora a gente está falando também de uma situação envolvendo brasileiros que decidiram... Ninguém obrigou, ninguém foi colocado dentro do avião, enviado para os Estados Unidos, ninguém obrigou a contratar coiote, ninguém obrigou o cidadão a ser ilegal, ele tomou essa decisão. Aí o que acontece? Chegou em Manaus, como chegaram todos os outros voos ao longo da gestão Biden, chegaram em Manaus, estão sendo maltratados, precisamos usar dessa oportunidade para desumanizar o Trump, amigo do Bolsonaro. Aí pega um avião da Força Aérea, com conforto, segundo o depoimento de um desses ilegais. Olha, agora sim nós somos recebidos ao presidente Lula. E o dinheiro desse avião, que foi buscar ilegais em Manaus, trazer até Belo Horizonte, sabe Deus aonde, Valadares, e depois cada um para sua cidade, custeado com o meu dinheiro. Então o filho da mãe decide ir para os Estados Unidos ilegalmente, ele decide encarar coiote. Teve casos aí, quem gastou mais de 170 mil reais para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
Aí o meu dinheiro serve agora para patrocinar um avião, para dar conforto para ilegal, em cima de um discurso hipócrita, Olavo. Pelo amor de Deus, Olavo, tá cansativo, hein? Absolutamente. A nossa legislação aqui não é muito respeitada, nosso judiciário é fraco, nosso judiciário... Não me refiro aos juízes locais, a alguns desembargadores, me refiro à alta cúpula do judiciário. Então, talvez nós brasileiros estejamos desacostumados à legislação. Só que nos Estados Unidos funciona. No mérito, eles estavam errados. Não há como dizer, pô, tentou a sorte e tal, tá bom. Mas estava errado, estava ilegal num país que não admite essa ilegalidade. E não é no governo Trump, é bem a história dos 32 voos anteriores, já se sabe que esses ilegais não são admitidos nos Estados Unidos. Pois bem, mas o que chama a atenção é que de repente parece que a ministra Macaé dormia, né? Dormia um sono de encantamento, dormia um sono de poder. De repente entra a gestão Trump, ela acorda, mas vamos lá, vamos tomar uma medida, vamos denunciar. Sabe, essa militância de esquerda frouxa, porque é militância frouxa, tá? Veja o que aconteceu na Colômbia. Firmes, militantes, beleza, vamos aí taxar 25%. Opa, não é bem assim, vamos recuar, fizeram um acordo e vou aceitar os voos. A militância brasileira está assim, ela está fervendo, ela está borbulhando, ela está toda agitada, até Trump olhar para o Brasil e dizer, olha, vamos aí mandar uma taxa de 25% para o Brasil. A economia, a fragilidade da economia brasileira não aguenta. E essa militância de esquerda, que é frágil também não vai se sustentar, porque terá que se curvar como aconteceu na Colômbia. 20% do café norte-americano vem da Colômbia. Mas aí, beleza, não tem café da Colômbia, compra do Brasil, compra de outro lugar. Então, somos exportadores de commodities, de produtos básicos. Não temos esse poder todo. E essa militância, ao meu ver, ridícula, que não se sustenta, nos colocar ainda numa questão de maior vergonha, porque vão à grita, mas depois terão que voltar atrás. Uma vergonha. Walter, nosso comentarista da Oliverde, o Eduardo Burgo, mandou para mim uma mensagem aqui dizendo o seguinte: é por isso que querem calar as redes sociais. Porque com as redes sociais a gente consegue desmontar discursos, narrativas, mentiras e expor esses hipócritas, hein, Valtão? Claro, um abraço para o Borgo, é exatamente isso. Aliás, o ministro Barroso, de novo, estava lá em Davos, né? Pensando o que tem que fazer em Davos, e ele falou exatamente isso, falou sobre as virtudes da velha imprensa brasileira, né? Se dependesse disso, a gente estava vivendo na caverna de Platão. Eles nos apresentam uma realidade enlatada e a gente é obrigado a aceitar porque é só aquela versão, né? É o Matrix. Eu queria fazer um parênteses primeiro para, em cima do comentário do Alexandre Garcia, mandar um abraço ao prefeito Diogo Segabinazzi de Bento Gonçalves. O prefeito é um dos políticos mais brilhantes do Brasil e fez uma política corajosa. Eu, há 2 anos, fui recebido por ele, estava na companhia do embaixador Daniel Zoshain, embaixador de Israel no Brasil. Nós fomos a Bento para visitar, o embaixador queria ver como é que era a questão da indústria da vitivinicultura aqui no Rio Grande do Sul, ficou encantado com o que a gente viu lá, e logo em seguida veio aquela fake news do trabalho escravo de Bento Gonçalves, que era exatamente para isso, né? Para atacar um setor produtivo do nosso país, com todo aquele desgaste que isso gera. Eu fico pensando o seguinte: defensoria pública é para isso, Pitoli? Então, essa é a fotografia de que o Estado brasileiro foi ocupado. Ocupação ideológica, hegemonia, o Boulos, o espírito do Boulos está por tudo. Então, um abraço ao prefeito pela sua coragem e o diagnóstico do que está acontecendo com defensoria, com o Ministério Público e universidade. Foi tudo ocupado e está tudo na mesma toada, tudo na mesma batida,
nesse ecossistema que a gente está vendo aí. Essa história de dignidade, Olavo, eu vou perguntar o seguinte: qual é a dignidade que tem um país que não dá nem educação para o seu povo, porque o cidadão, aquele ali que deu a entrevista, ele não domina sequer o português, ele não recebeu o básico que um Estado deve dar, que é a educação, que é aprender a sua própria língua, e aí vem encher a boca para falar em dignidade. Por que foram embora para os Estados Unidos, se submetendo a toda sorte de violências? Por quê? Para encontrar lá trabalho, esperança no coração do capitalismo? Porque aqui, o nosso país, infelizmente, que deveria acolher esse discurso, é muito bonito da ministra, né? Só que o nosso povo brasileiro é governado por uma classe corrupta, mentirosa, falaciosa, demagoga, porque ela foi lá fazer, como disse o Pittoli, demagogia com o nosso dinheiro, gastar num voo. 3.600 brasileiros já tinham sido deportados pelo governo Biden, quase 3.700. Nunca ninguém falou nada. Então é importante a gente bater nessa tecla. E agora eles querem falar isso para colar esse estigma do malvadão. E como bem disse o Olavo, a bravata durou da Colômbia 24 horas. Em 24 horas, já ontem de noite, já deram uma declaração oficial, não, nós vamos aceitar, não sei o quê. Que pena que não foi aqui conosco, né? Às vezes é triste o cara falar isso, porque nós somos patriotas, nós queremos um Brasil muito melhor, mas que pena que esse pessoal não sofreu dessa tentação de fazer isso, porque agora estava todo mundo com visto cancelado. O que, aliás, eu acho que cedo ou tarde vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Muita gente vai ter visto cancelado e vai ter que dar explicação. Também acho. Só um detalhe com relação a essa história de dinheiro público, Bolsa Família, quem não quer trabalhar, avião da Força Aérea e tal, é tudo dinheiro público. É importante que isso fique claro, que é o nosso dinheiro sendo utilizado para um fim. Desculpa, mas isso beneficiou o quê? O povo brasileiro, né? Não, beneficiou pessoas que tomaram a decisão, né, de ir para os Estados Unidos ilegalmente e voltaram algemados, deportados foram. Pô, mas meu dinheiro para isso? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Só uma comparação rápida. Na campanha para a presidência da Argentina, Milei teve um ponto que foi muito criticado, só que quando a população entendeu do que se tratava, politizada que é, instruída que é, né, estudada que é grande parte da população argentina, a população argentina aceitou. Vou te contar o que é. Milei disse o seguinte: vou acabar com o subsídio das passagens do metrô em Buenos Aires. Nossa, foi um escândalo, a passagem vai subir para não sei quanto, isso é um absurdo. Não, pera um pouquinho. Qual é o absurdo de acabar com o subsídio de passagens de metrô em Buenos Aires, sendo que o dinheiro utilizado, não tem almoço de graça, o dinheiro utilizado por parte do governo para complementar o que faltava entre o que estava sendo cobrado e o que deveria ser cobrado, né? Onde está a justiça de alguém que mora, por exemplo, em La Plata, não sei, qualquer outro lugar da Argentina, em Mendoza, que paga imposto, pagar para o cara usar metrô em Buenos Aires? Tem lógica? Tem justiça nisso? Tem justiça nisso. Só que quando o povo argentino entendeu o seguinte: ele está querendo cortar algo, ele está querendo o Milei, ele está querendo cortar o subsídio porque é usado por poucos e tomado de todos. O imposto é tomado de todo mundo. Aí o cara lá, Milei, falou assim: acho que isso não está certo. A gente vai cortar o subsídio no metrô em Buenos Aires. Repito, no começo, resistência. Quando a população entendeu, estão tirando de todo mundo para eu poder usar o metrô, está tudo errado. Então estão tirando da gente para essa turma receber Bolsa Família porque não quer trabalhar. Estão tirando da gente para essa turma pegar avião lá em Manaus, né, nessa narrativa mentirosa, safada, hipócrita, de que foram deportados por Donald Trump, que é mentira também. Então é muito cansativo, viu? É muito cansativo. Ô João, prepara mais uma informação. Só antes, um abraço aqui. Ô Valtão, sexta-feira eu estive com o Marcel Van Hatten, lá em Washington, e a gente tratou de uma pauta pedida por um ouvinte, Móveis Fernando, Nova Prata, Rio Grande do Sul, falando sobre os pedágios nas rodovias aí do Rio Grande. Aí
Eu confesso que não me lembro agora o nome do deputado estadual que o Marcelo me passou para a gente tentar ouvir e entender o que está acontecendo nas rodovias gaúchas com relação à cobrança de pedágios. Esse ouvinte trouxe uma informação, Fernando, de que existem alguns pontos onde existe praça de pedágio a cada 18 quilômetros, o que é um verdadeiro absurdo. Estão tentando fazer de uma forma que seja uma cobrança justa, como se fosse um ponto a ponto. Entretanto, está ficando muito pesado para todo mundo. E eu estive aí há poucos meses. Em setembro eu estive aí fazendo Pelotas a Passo Fundo. Não tem muito o que se comemorar quando o assunto é a qualidade das rodovias gaúchas, hein, Walter? Eu acho que tem vários deputados aqui. Tem o professor, me ajuda o nome dele aí, que pode ser ouvido, que é um economista. Já conversou conosco. Isso. Tem o Felipe Camozato, que pode ser ouvido, tem Esse o delegado aí, Zucco. é o Camozato, o Walter, Camozato. O Camozato é do Novo, junto com o Van Hatten, nós somos colegas vereadores aqui em Porto Alegre. É um cara muito preparado, o Felipe Camozato, mas pode ser o delegado Zucco, pode ser o capitão Martim, pode ser o Gustavo Vitorino, porque eu vi outro dia uma coisa meio surreal, assim, uma entrevista do governador Eduardo Leite. E o governador Eduardo Leite, é claro que ele tem as suas qualidades, senão ele não estaria ali, mas assim, entre elas essa questão, ele não entra em briga, porém consegue fazer coisas e desmentir, assim, e sequer ficar ruborizado. Uma jornalista aqui da RBS perguntar para ele, governador, isso é pedágio? Eu disse, não é pedágio. Mas como que não é pedágio, governador? Não, o pedágio é aquela estrutura que tu bota uma casinha com uma cancela e a pessoa chega ali e paga. E ela disse, mas governador, se a pessoa passar embaixo daquele dispositivo eletrônico e não tiver com o sem parar, que está cobrando, que no final do mês tem que pagar, paga muito mais, vai pagar 300 e tantos reais de multa, é muito pior. Então isso vai provocar aqui no Rio Grande do Sul um endividamento absurdo, isso vai fazer com que pessoas percam a carteira, isso vai ter um impacto na cadeia produtiva e econômica, e uma série de estradas estão com esse dispositivo, que governador Eduardo Leite é pedágio, sim, não vamos mentir para as pessoas, né? E está onerando demais. Eu hoje vou ir a Ivoti aqui, agora à tarde, na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Se pegar a BR-386, passando por Lajeado, indo até Santa Maria, está cheio desses dispositivos. E, por outro lado, infelizmente, aquilo que cabia ao governo federal está abandonado. A principal rodovia, Pitoli, que liga o Brasil à Argentina, que é a 290, a situação é trágica. A situação é trágica da quantidade de carros. Isso sim é país subdesenvolvido, sabe? O cara vai nos Estados Unidos e vê aquelas highways com 7, 8 pistas. Aí tu pega Argentina e Brasil, um dos principais corredores econômicos da América Latina, ligando Buenos Aires a São Paulo. Estrada de uma mão só, toda cheia de buraco. Então, a gente está naquela situação do marisco, né? De um lado o mar, de outro lado o rochedo. E para o cidadão brasileiro, resta abaixar a cabeça, pagar imposto e ouvir mentira. Bom, então, querido, até segunda-feira é uma honra ter você conosco. Walter. Eu espero muito que o Van Hatten concorra ao Senado, né, que seja uma dessas renovações. Nós somos colegas aqui. O Marcel é um cara que quebrou uma hegemonia da esquerda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente muito jovem do DCE aqui da Universidade Federal. É um brilhante parlamentar, corajoso parlamentar, dessas vítimas todas aí. E eu espero que eu também recupere os meus direitos políticos, né, para poder fazer frente a tudo isso que o nosso país está precisando. E uma semana abençoada para todos nós. Janeiro já está indo, gente. Janeiro já está indo. Uma boa semana. Muito obrigado. Hein, Walter? Você volta para cá em fevereiro só. Você volta dia 3, que é fevereiro já, Walter. Com as bênçãos da Rainha do Mar. Exato, dia 2, dia de Iemanjá. Boa.